A paz do Senhor Jesus, juniores. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 10, terceiro trimestre, que tem como tema hoje Samuel, um profeta obediente à voz de Deus. Estamos aqui hoje, juniores, para poder estar contando um pouquinho da história do profeta Samuel, o último juiz do povo de Israel. Mas antes, primeiro eu vou estar pedindo para vocês estarem deixando o like lá, né, no vídeo e compartilhando com os outros juniores. Não deixe de deixar o joinha lá no WhatsApp, porque a tia Isabel faz a presença através do WhatsApp, então é importante que deixe lá o joinha. E está mais uma vez comunicando que a partir do mês que vem estaremos retornando às aulas presenciais para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós vamos estar de volta às aulas presenciais, que vai ser muito legal. Lá nós vamos ter aquele nosso jeito todo especial lá de nós fazemos as aulas com as brincadeiras. Vai ser muito bom, juniores. Não faltem as aulas presenciais. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre Samuel. Samuel, como eu já falei, né, foi o último juiz do povo de Israel. A gente veio falando aí sobre juízes, a gente falou sobre Gideão, Jefeté, falamos sobre Eli, falamos sobre Sansão, falamos sobre todos os juízes um pouquinho, e agora a gente vai estar finalizando essa parte dos juízes falando sobre Samuel. Samuel foi o último juiz, e depois o povo de Israel ele solicitou, né, a Samuel, que eles queriam muito um rei, né? Naquela época o povo de Israel ele vivia uma teocracia, que era o governo de Deus, né? O povo de Israel ele era governado diretamente por Deus através dos juízes, né? Então a gente vai estar aqui contando rapidamente a história de Samuel, né? A história de Samuel se encontra lá no livro de Samuel, né? Que conta toda a história dele, né? Do início ao fim, né? O livro que leva o nome de Samuel conta a história de Samuel. E podemos ver lá a partir de Samuel 3, do 1 ao 21. Mas eu não vou estar fazendo a leitura aqui para não ficar muito extenso, ok, juniores? Então vocês leem em casa, né, Samuel 3, do 1 ao 21, ok? Não deixem de fazer a leitura, é muito importante, né? Samuel foi filho de quem? Samuel foi filho de Eucana com Ana. Eucana, naquela época, né, que foi o pai de Samuel, ele tinha duas mulheres. Uma era Ana e a outra era Penina, né? Penina já tinha filhos, porém Ana não conseguia ter filhos. Ana era estéril, ela não conseguia ter filhos. Então, todos os anos, Eucana, Ana e Penina iam a Israel, né, iam ao templo para poder adorar a Deus e prestar seus sacrifícios anuais. Porém, Penina, em vez de estar ali orando e agradecendo a Deus, ela ficava zombando de Ana, porque Ana não conseguia ter filhos. Ela zombava de Ana porque Ana não conseguia ter filhos. E isso deixava Ana muito triste. Ela chegou ao ponto de estar orando muito entristecida perante o Senhor, e ela estava orando pedindo a Deus para que Deus concedesse a ela um filho. E nesse dia que ela estava orando ali no templo ali, ela orava e não mexia seus lábios, e o profeta Eli, né, sacerdote, achou que ela estava embriagada, que ela estava bêbada, e falou para ela: até quando, mulher, você vai ficar embriagada na presença de Deus? E Ana falou para o profeta que ela não estava embriagada, que ela estava muito entristecida, profundamente entristecida de seu coração,
por isso ela estava ali orando e pedindo a Deus. E o profeta Eli falou com Ana que ela acalmasse seu coração, que iria cumprir, que Deus iria cumprir a sua petição, né? E Ana retornou para sua casa mais tranquila agora. E quando chegou em sua casa, ela comeu, porque ela já havia alguns dias que não comia, não se alimentava bem. E à noite, o seu marido foi ao encontro dela e ali ela teve o seu filho, né? Foi gerado Samuel. Samuel, como havia sido prometido por Ana, foi oferecido e foi entregue para viver no templo, né? E porque Ana foi obediente, Deus lhe concedeu, né, mais filhos, né? Ana, ela teve mais filhos, né? Porque ela foi obediente a Deus. Então nós temos que entender, juniores, né, que na obra de Deus sempre vão existir pessoas que vão servir a Deus com comprometimento e outras que vão fazer as coisas superficialmente, né? Por que eu estou falando isso aqui? Porque o profeta Eli, ele tinha 2 filhos, e esses filhos, eles serviam a Deus de qualquer maneira, sem reverência nenhuma, viviam embriagados, fazendo as suas obras lá no templo de qualquer maneira. E Samuel, ele era fiel a Deus, ele fazia tudo de acordo com a vontade do Senhor, né? Até que chegou um determinado dia que Deus ele chama a Samuel. E Samuel estava deitado lá no templo, e Deus ele começa chamando Samuel, Samuel. E Samuel prontamente levanta e vai até o profeta Eli e fala: Senhor, tu me chamaste? Aí o profeta Eli fala para ele: não, volta a deitar. E a segunda vez Deus chama Samuel, 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 e Samuel levanta novamente, vai até o profeta Eli e fala: Senhor, tu me chamaste? Não, volta a deitar. E pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, Samuel, Samuel. E nesse momento ele vai até o profeta Eli e fala: Senhor, tu me chamaste? E o profeta Eli fala para ele, entendendo agora que é Deus que está falando com ele, fala para ele: Samuel, quando te chamar de novo, você volta a deitar. E se te chamarem de novo, você fala a seguinte frase: fala que o teu servo ouve. Porque ele entendeu que era Deus que estava querendo falar com Samuel. Então Samuel deitou novamente e falou. E deitou novamente. Deus novamente falou com Samuel e chamou: Samuel, Samuel. E nesse momento Samuel respondeu: fala que o teu servo ouve. Então o Senhor começou a falar com Samuel. E naquele momento o Senhor falou todas as coisas que deveriam acontecer, falou as profecias, falou várias coisas a Samuel. E daquele momento em diante, Deus ele começou Samuel conheceu a Deus e começou a servir a Deus profundamente, né? Então o que vocês têm que entender, juniores? Nós temos que entender que para nós termos mais intimidade com o Senhor, nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Samuel ele deu ouvido à voz de Deus, ele ouviu tudo aquilo que Deus estava falando para ele e guardou aonde? Guardou no seu coração. Nós temos que guardar a palavra de Deus, juniores, nos nossos corações. É onde nós devemos guardar a palavra de Deus. Nós temos que guardar a palavra do Senhor nos nossos corações. E Samuel, ele foi obediente a Deus em toda a sua vida. E tudo que Deus falou através da boca de Samuel foi cumprido. Mas porque Samuel era obediente a Deus. Então vamos estar vendo aqui
essa foi uma breve relato da história de Samuel, né? Vamos estar vendo aqui o versículo de hoje, que encontra-se lá no livro de Salmos 119, 11, que diz assim a palavra do Senhor: guarda a tua palavra no meu coração, para que não pecar contra ti. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, juniores, olha só, a palavra de Deus, nós devemos guardá-la, ela, no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra a palavra de Deus, contra a obra de Deus, contra tudo aquilo que Deus tem falado em nossas vidas. Juniores, nós temos que passar a ter o hábito de reservar um tempo de nossas vidas para estar lendo a palavra de Deus, para estar meditando na palavra de Deus, para estarmos fazendo o nosso devocional com o Senhor, buscando, entendendo, guardando a palavra de Deus em nossos corações, né? Então nós temos que entender que nós devemos ouvir a voz de Deus e devemos obedecê-la. Nós devemos ouvir a voz de Deus e devemos obedecê-la. Samuel, ele ouviu a voz de Deus. Samuel foi obediente a Deus. Onde devemos guardar a palavra de Deus, né? Nós devemos guardar a palavra de Deus, como eu falei, nos nossos corações, para nós não pecarmos contra a palavra de Deus. Somente assim nós venceremos as lutas e tentações que vão vir no decorrer de nossa vida, né? Na nossa vida cristã. Se nós guardamos a palavra de Deus em nossos corações, nós vamos conseguir vencer todas as lutas e tentações que vão vir durante a nossa caminhada com Cristo, né? Se nós tivermos sempre lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, ela vai ser guardada no nosso coração. E quando nós tivemos a oportunidade, acontecer que você possa vir a ter uma oportunidade para estar pecando, fazendo algo que venha desagradar a Deus, você vai lembrar da palavra de Deus e não vai pecar, né? Então, guarda a palavra de Deus no seu coração, medita na palavra de Deus dia e noite, diariamente, para que ela fique guardada no seu coração, Júnior. Então, esse é o versículo de hoje, que vocês venham estar guardando, né, esse versículo de hoje, né, e venham estar entendendo tudo aquilo que aconteceu na vida do profeta Samuel, né? Eu vou estar fazendo uma breve leitura aqui do Explorando as Escrituras de hoje, e depois nós vamos estar aqui finalizando, fazendo nossa oração, vendo o vocabulário de hoje e o Você Sabia. Então aqui, diz assim lá no Explorando as Escrituras de hoje: Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Naquele tempo, na cultura judaica, era permitido ao homem casar com mais de uma mulher, mas isso era causa de muitos problemas. Então, naquele tempo, o homem ele podia ter 2 mulheres, até mais de 2 mulheres. Só que ele tinha que tudo que ele dava para uma das mulheres, ele tinha que dar para a outra. E isso, às vezes, era causa de muitos problemas, né? Então, por causa disso, Deus hoje ele fala que você só pode ter uma mulher, né? Só uma mulher, para não ter problemas conjugais, para não ter problemas de relacionamento. Então, hoje em dia não pode mais, né, juniores, ter mais de uma mulher. Eucana e sua família subiam ao tabernáculo de Deus, que se encontrava em Siló, como era de costume fazer todos os anos. Penina, ao invés de adorar a Deus, preferia irritar e humilhar a sua rival, Ana, pelo fato de ela ser estéril. Naquela época, a mulher que não tinha filhos era desvalorizada perante a sociedade. Então, como eu falei lá anteriormente, né, Penina, ela ficava irritando Ana, debochando de Ana, porque ela não podia ter filho, né? Que coisa feia, né? Em vez de ela estar se dedicando a adorar o Senhor quando estava ali no templo, ela ficava debochando
da outra esposa de Eucana. Ana, chorando muito, orou a Deus e fez um voto. O Senhor, se me deres um filho, prometo que dedicarei a ti todos os dias da vida dele, né? Então, ela fez um voto com o Senhor que se ela tivesse um filho, ela estaria entregando esse filho para se dedicar a Deus por todos os dias da vida dele, né? E Deus, ele cumpriu, né? E ela cumpriu esse voto quando Samuel nasce. Vamos então estar seguindo aqui. Ela ganhou um bebê que se chamou Samuel. Depois que o menino foi desmamado, ela o levou à casa do Senhor e disse ali: por este menino orava eu e o Senhor me deu. Deus abençoou a Ana e ela teve mais 3 filhos, 2 filhas e 1 filho. Né? Porque ela foi fiel a Deus, Deus abençoou ela de tal forma que ela teve mais filhos depois de Samuel. Ela teve mais 2 meninas e mais um menino. Né? Então, se nós somos fiéis a Deus, Deus, ele vai sempre nos honrar. Né? Quando nós somos fiéis a Deus, Deus, ele nos honra e nos abençoa. Então, essa é o Explorando as Escrituras de hoje. Vamos estar vendo aqui o vocabulário de hoje, né, que tem lá tabernáculo, né, que é santuário portátil de Israel, onde se realizavam o culto público durante a peregrinação no deserto até o reinado de Salomão, né? Era no tabernáculo, depois foi feito o templo, né? Então era no tabernáculo que eram feitos os cultos públicos, né? Teocracia, né? Eu falei lá sobre teocracia. Teocracia é o governo de Deus. Deus, ele que governava o povo de Israel. Então vamos estar vendo aqui o Você Sabia de hoje. Nos dias dos juízes, era um completo caos moral e espiritual. Finéias e Ofni eram os filhos do sacerdote Eli. E eles desobedeciam constantemente as escrituras. Enquanto isso, Samuel estava sendo preparado para ser juiz, profeta e sacerdote, que levaria o povo de volta para Deus. Ele fundou uma escola, né? Samuel, ele fundou a escola dos profetas, mandou o povo de Israel jogar todas as imagens de Baal, Astarote, que serviam e servirem somente ao Senhor. Até o fim de sua vida, Samuel julgou o povo de Israel como juiz. Então aqui finalizamos então a aula de hoje. Vou estar orando para finalizar, e que Deus possa estar falando cada vez mais ao coração de cada um de vocês, juniores. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa hora eu vim te agradecer, Deus, por mais um dia, Pai, por mais uma aula, Pai amado, Pai querido, que foi ministrada para os juniores, que o Senhor venha tocar o coração deles, que eles venham assistir essa aula, e essa aula venha falar cada vez mais ao coração de cada um deles, que eles venham compreender a importância de ouvirmos a sua voz e darmos importância a isso, darmos ouvido à sua voz e obedecermos a tua palavra, obedecermos aquilo que tu tem falado a nós. Toma cada um nas tuas mãos e abençoa em nome de Jesus. Amém. Beijo do tio, até a próxima aula. Tchau, juniores.